muito mais profunda, e hoje então nós podemos saber quanto vapor d'água tem a cada dia no planeta Terra. Tá? E aqui então uma primeira questão importantíssima. Né? A cada grau de temperatura, de aumento da temperatura da superfície planetária, a atmosfera tem capacidade de armazenar 11% a mais de vapor d'água. Parece pouco, mas esses 11% é de um planeta gigante. A Terra é um planeta enorme. Né? Então, esse pouco é muito. Né? Então, a pequena chuva que acontecia antes, agora passa a ser uma chuva mais forte, a chuva mais forte, uma chuva muito intensa, a chuva muito intensa, né? Uma chuva extrema. Né? Então, o aumento de temperatura, né? Ele mexe com essas grandes massas planetárias. Obrigado. Ele mexe com essas grandes massas planetárias. Porém, desde a Revolução Industrial, eu tenho que achar um lugar que ele aciona. Porém, desde a Revolução Industrial do século passado, né, a queima de combustíveis fósseis começou a emitir muito CO2, gás carbônico. Né? E essa emissão de gás carbônico, então, ela começou a atrair a atenção dos cientistas. O primeiro que se deu conta, né, do quanto a mudança do gás carbônico poderia mudar o clima, né, foi esse cientista ali, Svante Arrhenius. Svante Arrhenius é prêmio Nobel de Química, um cara genial. Né? E ele então percebeu que a queima de carvão pelas termoelétricas aqui lá na Inglaterra, né, elas poderiam emitir gás carbônico, e esse é um gás de efeito estufa. Então ele concluiu que a atmosfera, a superfície terrestre poderá aquecer. E ele fez um cálculo. Esse cálculo é expresso nessa equação. Né? Essa equação aqui é a importante equação de Arrhenius, publicada em 1896, né? E que ele demonstra ali matematicamente que se a concentração de gás carbônico atmosférico for duplicada, a temperatura da Terra subirá de 4 a 5 graus centígrados. Tá? Mas quem ouviu Arrhenius? Tá? Os que estavam queimando carvão e petróleo, né, que certamente não queriam ouvir Arrhenius. Então a tese dele ficou ali numa prateleira e não foi mais muito estudada, não é? Porém, lá nos anos 50, em 1958, esse cientista, que é o Killing, ele, no Mauna Loa, um grande laboratório que ele montou, né, um laboratório de alta precisão para a medição de teores de gás carbônico na atmosfera, ele começou então a medir de forma mais categórica, né, esses teores. E ele percebeu então que desde 58 em diante, né, essa concentração não parava de subir. Né, e hoje ela alcança nada menos de 424 ppm, que ppm é partes por milhão, é uma unidade, né, de medida, e isso está muito acima dos 280 ppm, que era a situação pré-industrial. Tá? 424 ppm menos os 280, quer dizer que a Revolução Industrial com queima de carvão, né, e petróleo já emitiu 144 ppm. Né? Isso são as maiores economias. Né? Não é assim a humanidade em geral. Tá? Os índios Yanomamis não participaram dessa conta. Tá? A gente tem que ter uma certa clareza sobre isso, né? Porque são as principais economias do mundo que emitiram isso. Né? Veja que, por essa equação, né, menos os 424, se nós duplicamos 280, faltam 136, né, ppm para duplicar a quantidade da Revolução Industrial e para o planeta, então, aquecer 4 graus. Tá? Aqui está, então, uma importante questão. Tá? A questão climática não é uma opinião como pode ser a temperatura do dia a dia. A temperatura do dia a dia é uma opinião, para cada indivíduo tem a sua temperatura. Essa questão climática aqui é uma conta matemática. Nós temos tanto certeza disso quanto as leis de Newton. Ninguém duvida das leis de Newton, não é mesmo? E por que duvidam, então, das equações do clima de Arrhenius? Né? Então, nós vamos ver agora se é verdade essa questão de Arrhenius. Né? Aqui está a prova. Tá? Arrhenius estava certo. Tá? Então, já chegamos na metade, o planeta deveria ter aumentado 2 graus centígrados. Vamos ver se isso confere. Tá? Vamos ver os dados. Bom, quem emite,
né, gás de efeito estufa. A China, 30%, Estados Unidos, 11%, Índia, União Europeia, Rússia e Brasil. Enquanto todos os países acima, eles emitem por conta da matriz energética com base em combustíveis fósseis, o Brasil é diferente. O Brasil ele ocupa o 6º lugar, né, por conta da derrubada de matas e as queimadas. Né? Então nós temos ali uma questão muito importante, né, porque isso é uma ação econômica que faz isso, né, que é, digamos, a agricultura em geral, né, que derruba mato, queima, né, para a produção agrícola. Então nós temos aqui uma importante questão para discutir enquanto nação, enquanto comunidade, né, como é que nós lidamos com isso. Atualmente, então, são emitidos 59 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, sendo a maior parte combustíveis fósseis, 64%, uso da terra 11%, metano 18%, nitrogênio 4% e os fluorados 2%. Tá? Então vejam que os combustíveis fósseis, eles estão aqui numa questão central. Por isso que toda a discussão do IPCC, né, ela vai centralizar nos combustíveis fósseis e no gás carbônico. Né? Então isso foi uma longa discussão que eu acompanhei durante toda a década passada, né, de a gente conseguir enxergar qual a variável é a mais sensível. Isso é muito complexo. Foram anos e anos de discussão, de papers, né, de pesquisas para chegar a essa conclusão. Bom, e esse consumo todo, ele é feito, né, pelas nossas grandes cidades, pelas cidades no mundo. Vejam nessa imagem de satélite como as cidades já ocupam, né, um espaço, um lugar nesse planeta muito avantajado. Né? Nós somos 8 bilhões, dos quais 4,6 de urbanos. E nós estamos apenas numa curva ascendente de urbanização. Em 1950, a população humana será 70% urbana, né? E será de 9 bilhões essa população. Quer dizer que hoje somos 4,6 bilhões de urbanos, em 50, logo ali, né, nós seremos 6 bilhões e 300 milhões. Então a urbanização ainda é algo em curso. Nós temos que ter isso muito presente porque as cidades são importantes nesse processo de discussão sobre mudanças climáticas. Né? Elas têm um papel importantíssimo. Por setores, né, a energia emite 34% desse total, a indústria 24%, a agricultura 22%, o transporte 15% e a construção 6%. Tá? Nos setores urbanos, a construção e a indústria urbana, né, lideram e o transporte está aí também. Essa é uma questão importante, né? Os transportes urbanos, no Brasil em particular, né, eles estão praticamente sem políticas públicas, né, sucateados de maneira generalizada. Nós estamos uberizados, o que aumenta, né, o consumo para o transporte. Além disso, resíduos e esgoto é um índice bastante alto, 5% a 10%. Tá? Os aterros sanitários, né, eles emitem bastante metano, tá? pela deterioração da matéria orgânica, e os clorofluorcarbono também. Tá? Eles são emissões, principalmente de ar-condicionado, né, que é contraditório. Né? Esquenta, nós precisamos mais ar-condicionado que emitem, né, CFCs. Né? Uso da terra, né? Uso da terra, só para vocês terem uma ideia, estou apresentando aqui alguns dados, por exemplo, como o gás carbônico, né? O uso da terra e agricultura compõem 33% do total, o gás carbônico 21%, né? O uso da terra mais combustíveis fósseis, que é tratores, né, todo o maquinário da agricultura. O metano, a agricultura produz mais da metade é o metano, principalmente plantações de arroz, mas também gado. Né, e o óxido nitroso, 78%, né, que é adubo. Né, esses adubos químicos que lançam na terra, né, a agricultura praticamente detém toda essa quantidade. Bom, agora então vamos ver o aumento de temperatura em função das emissões. Tá? No período pré-industrial, nós consideramos zero. Tá? E daqui então nós temos o aumento de temperatura desde o período pré-industrial. Então na década de 50 e 70 aumentou um pouco, mas não tão em taxas muito aceleradas. Porém, a partir da década de 80, né, essa curva começou a tomar um elevador e as taxas se aceleraram vertiginosamente.
em maio, de junho a maio de 2024, né, a temperatura da Terra estava 1 grau e 64 centésimos acima, né, dos padrões pré-industriais. Né? Ou seja, não chegou a 2, embora as emissões tenham já chegado à metade para duplicar. Por quê? Porque os oceanos, nesse momento, eles absorvem parte dessa energia. Né? Então, mas eles logo em seguida vão devolver. Tá? Então, estamos ganhando um tempo por causa dos oceanos. Tá? Mas logo em seguida, essa capacidade ela esgota. Tá? Você poderá dizer assim, tá, professor, mas 1,5 grau a mais, né? Eu não consigo distinguir isso na água do chimarrão. É verdade, né? Nem do chimarrão, nem do chá, a gente, opa, hoje a água está 1 grau a mais. A gente não distingue muito bem. Mas eu estou falando de temperatura média do planeta, de um planeta muito grande. Então, imagine o seguinte, né? O que significa 1 grau de temperatura na superfície planetária? Reúnam a água, o primeiro metro de água de todos os oceanos. Coloquem isso num tacho, aqueçam 1 grau. Essa é a energia que a Revolução Industrial injetou na atmosfera e na superfície terrestre. É uma energia enorme. Né? Então, esse cálculo é muito importante quando nós falamos em em valores baixos, né? Para todo o planeta. A gente acha que é pouco, mas eu estou falando de um planeta muito grande. E aí a gente vê que realmente, né, 1 grau, 1,5 graus é uma energia considerável. Né? Bom, agora vamos fazer o seguinte exercício. Vamos reunir todos os dados que recolhemos, os geólogos com as rochas dos tempos antigos, mais dos gelos, mais o que nós medimos, e vamos colocar numa curva. Essa é a curva de temperaturas dos últimos 11.700 anos, que nós em geologia chamamos de Holoceno. Né? Vejam que aqui no período pré-industrial estava no seu ponto mais baixo de todos os 11.700 anos. E a partir dali, com a emissão de gases de efeito estufa, né, a curva não para de subir e hoje, então, ela está 1,5 graus acima, né, desse valor da era pré-industrial. O que há de notável nessa curva é que em nenhum momento dos últimos 11.700 anos houve uma taxa de subida, de variação de temperatura desse montante. É uma taxa assim, veloz de aumento da temperatura. E a segunda questão é que a temperatura máxima hoje alcançada, ela não existe em nenhum momento do passado, né, recente da Terra. Isso nos mostra que, então, nenhuma força natural está produzindo essa temperatura. Né? Isso mostra que a causa dessa temperatura, né, ela está nas atividades humanas das principais economias do mundo. Essa é a questão importantíssima para nós, né, porque essas atividades estão causando aumento e nós podemos também frear. Quer dizer, nós podemos gerenciar isso de alguma maneira. Né? Bom, aqui é algo importante. Então, nós pensamos que sempre os pequenos sistemas é que são sensíveis, não é mesmo? Mas, digo a vocês, os grandes sistemas também são sensíveis. O sistema do clima é um sistema muito sensível. Tá? E nós já estamos vivenciando a emergência climática, portanto, tá? Porque o clima é sensível. Então, nesses últimos anos, desde a Revolução Industrial, né, já foi possível mostrar essa mudança, né, do clima. E essa é a primeira lição. Né? Essa é a lição importantíssima. Né? Nós temos que ter realmente uma convicção disso. Né? Por isso que eu faço toda essa discriminação, esse desenvolvimento, para que a gente tenha certeza disso. Né? E saibamos distinguir o que é opinião do que é matemático, científico. Né? Essa é outra percepção muito importante que nós temos que ter, porque é disso que se trata. Né? Bom, vai mudar a nossa vida, mas não só a nossa. Aqui vou mostrar para vocês os pinguins. Eles são todos jovens, são pinguins adolescentes. E eles têm que dar o primeiro mergulho no mar se quiserem comer peixe. Os papais e as mamães já foram embora, né? E eles têm que pular esse penhasco de 25 metros de altura. Eles nunca fizeram isso, né? E nem os papais e as mamães deles fizeram isso. Porque quando a temperatura estava mais amena, as banquisas na Antártida, elas ficavam levemente inclinadas, eles iam para o mar como se fosse um escorregador. Né? Já! Né? E aqui não, aqui eles têm que pular. Né? E eles têm que saber onde pular. Né? Se eles pularem aqui, eles vão bater.
né? E eles têm que pular aqui. Ali já tem um que fez o primeiro salto. Eles vão ter que aprender a fazer isso. E vejam que esse aprendizado, mesmo para os pinguins, é um aprendizado social. Né? Eles vão ter que aprender socialmente a sair dessa. Tá? E eles vão sair bem. Né? Eles vão reconhecer qual é o lugar que está dando certo. Aqui está uma mamãe alimentando um filhotinho com um enorme peixe difícil de engolir. Né? Ela quer dar para os filhotinhos um enorme peixe manteiga, porque não tem mais os arenques, né? Lá na costa da Carolina, no Atlântico Norte, na América do Norte. Tá? Os arenques, eles são de água mais fria, as águas estão aquecendo e eles foram embora. E aí sobrou o grande peixe manteiga. Eles vão ter que reaprender suas dietas. Eles vão ter que reaprender a comer. Então, isso mostra um pouco para vocês como a mudança climática é para todos os seres vivos do planeta. Tá? Estamos todos numa nova, digamos, agenda, né, enquanto vida. Aqui está essa mulher que plantava arroz nos baixios ali próximos ao mar e agora estão inundados porque o mar está subindo. Claro que em algumas costas mais aceleradamente que em outras. Né? Bom, então, essa primeira parte da minha fala, ela é para mostrar como a mudança do clima não é uma opinião, ela é uma convicção. Tá? E temos que ter essa convicção bem presente. O relatório do IPCC, né, o IPCC é o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, ele traz uma nova geografia para os nossos continentes. Ele divide cada parte da Terra em regiões, sub-regiões climáticas. O Rio Grande do Sul se situa na sub-região do sudeste, né, da América do Sul. Né? E para essa região, para cada região, há milhares de dados. E esses dados são todos tratados por supercomputadores, são feitos modelos. Né? Isso é um processo que vem desde a década de 50, 60, né? Fantástico. Esses modelos eles são submetidos a testes, né? E esses modelos, nas suas previsões, não têm errado. Isso é muito importante.